Você vai assistir agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Espiritismo BH está tendo a oportunidade de entrevistar Zelina Poinsignon, que é do país Luxemburgo, faz fronteira com Alemanha, França e Bélgica, e ela é uma das lideranças espíritas no país, vai nos dar o seu depoimento, né, Zelina? Muito obrigado por você nos atender. Bom dia, Marcelo. Um agradecimento é todo nosso. Zelina, primeiramente, conte-nos sobre a sua vida no Brasil e a sua transferência para Luxemburgo. Como é que aconteceu isso? Vai ser difícil resumir, porque eu sou de uma família grande, de 13 filhos, onde nascemos no estado do Tocantins e imigramos para Goiânia com a minha idade de 11 anos. Fizemos os estudos normais, chegando até 1 ano e meio de universidade, fazendo as procuras de trabalhos que todos os brasileiros tentam, que é a área pública. Então, eu consegui concursar na Embrapa no período em que eu tinha 18 anos, entrar na universidade igualmente para o curso dos meus sonhos, que seria trabalhar com crianças deficientes mentais. E nesse período de sucesso, que eu digo que foi um período de recorde, sucesso total na minha vida, eu tive uma oportunidade de vir para a Europa. Impressionante que, como nós fomos órfãos de pai e mãe muito cedo, a tutela das crianças menores ficou na responsabilidade de um irmão mais velho. E com 19, 20 anos, já nesse período, eu não tinha condições de pegar voo internacional, né? Era necessário uma emancipação. Então, foi preciso que fizesse todo um processo de emancipação se eu quisesse desistir de tudo que eu tinha conquistado com muita facilidade, né? Com o concurso público, facilidade no sentido de não ter tido dor, porque o esforço, a abnegação, a luta sempre foi muito grande na minha vida. Sempre fui uma pessoa que, desde cedo, eu soube o que quis, sempre lutei para adquirir os objetivos, sempre respeitando os limites divinos, porque educada numa religião católica e vivenciando as práticas verdadeiras cristãs, que foram realmente vivenciadas pela minha família biológica, por parte da minha irmã, que pegou o local de mãe, e os irmãos mais velhos, e os tios e parentes próximos, eu não tive como não ser impregnada desse respeito moral pela divindade. E também por até adquirir uma grande transformação moral, que eu coloco isso como grande responsável do sucesso do movimento espírita em Luxemburgo, se nós podemos colocar uma nota para o trabalho que estamos tentando desenvolver em Luxemburgo. A nossa capacidade, a qualificação dos trabalhos espíritas em Luxemburgo, eu coloco como sendo a consequência da minha educação que tive na infância. E a sua ligação com o espiritismo, como é que ela começou? Impressionante. No Brasil, nenhuma, né? Católica realmente de sentimento, família católica. Espiritismo eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia Chico Xavier, não conhecia Divaldo Pereira Franco, que sou extremamente grata a tudo que ele tem nos ajudado aqui no país. Não conhecia Allan Kardec de forma alguma, quer dizer, não tinha noção do que era espiritismo no Brasil. Com 20 anos, eu nunca tinha ouvido falar de espiritismo. Então, quando eu vim para Luxemburgo, teve uma ruptura religiosa na minha vida. Não continuei participando de missas, frequentando igrejas, devido à língua, devido à falta de amizade, devido a influências... Outras prioridades básicas, né? Exatamente. No entanto, a necessidade espiritual nunca foi eliminada. Independente de participar de uma religião em Luxemburgo, eu continuava sendo aquela mesma pessoa que aderia a movimentos voluntários. Comecei a trabalhar com idosos voluntariamente e com qualquer outra área que pudesse fazer o trabalho de caridade que eu já exercia no Brasil de forma natural, porque a minha família é uma família que acolhe qualquer tipo
tipo de sofrimento, de dor, e que facilita o alívio e a orientação de qualquer um que bata na porta. Eu me lembro muito bem de todos os domingos a minha mãe deixar entrar crianças que batiam na porta para pedir alimentos. E ela não dava os alimentos, ela colocava as crianças para dentro. Nós tínhamos um pé de abacate no fundo da nossa casa. Às vezes as crianças eram tímidas, não gostavam de entrar no lar, né, pela quantidade de pessoas. Então ela servia pratos de comida e dava para essas crianças. Então esse aprendizado eu não consegui amortecer no período que eu estava em Luxemburgo. Aumentei o meu círculo de amizade, passei a trabalhar com idosos nos asilos. E aí, em 2000, veio para Luxemburgo um cunhado meu, que era espírita no Brasil, mas, no entanto, eu não tinha conhecimento disso. Esse cunhado pediu para mim procurar o movimento espírita para que ele pudesse continuar o trabalho dele. Dei importância ao pedido dele, mas não à doutrina em si, né, de forma alguma. Um ano depois, em 2001, nós conseguimos achar o movimento espírita da Bélgica. Eu telefonei, conversei com o dirigente, o presidente da União Espírita, João Polevrat, e ele nos disse: olha, dentro de 2 meses, Divaldo Pereira Franco estará proferindo uma conferência aqui na cidade de Liège. Desliguei o telefone com naturalidade. Seria na Bélgica, né? Seria na Bélgica. Desliguei o telefone com naturalidade, liguei para o meu cunhado, passei a informação e ele ficou louco, né? Porque ele falou assim: você tem que me levar lá. Eu falei assim: ele está louco, não vou mesmo, porque 200 quilômetros, 2 horas de viagem, à noite, numa plena quarta-feira, dia de semana, eu tinha 2 filhos na época, eu trabalhava num supermercado, não tinha como ter dia livre, era 6 dias sobre 7, então eu só tinha o domingo livre. Era impossível, e mesmo porque eu achei muito fanatismo, né? A pessoa fazer todo esse sacrifício para ver um homem, né? Um senhor, tudo bem. Dei a minha resposta e ele insistiu durante todo esse período para me levá-lo. Eu falei: de forma alguma. Olha, coincidentemente, eu trabalhei 6 anos nesse supermercado, nunca tive um dia livre na semana, a não ser que eu tivesse tirado propositalmente para um casamento ou uma necessidade familiar, qualquer coisa que eu necessitasse. Coincidentemente, sem eu falar nada, eles mudaram o meu plano de trabalho e me deram a quarta-feira livre. Eu fiquei assim impressionada. Aquilo mexeu um pouco comigo, porque depois dessa informação do movimento espírita, eu li Cartas e Crônicas de Chico Xavier. Gostei muito, foi o primeiro livro que eu li, Cartas e Crônicas, muito fininho, mas aconselho a todos. Para mim foi muito importante. Foi Irmão X, foi muito importante esse livro. E aí eu comecei a ler pequenas páginas de livros de Chico Xavier que ele trazia, sabe, o meu cunhado Júnior, ele trazia e nos dava, e era cada uma mais linda que a outra, mas só ficou nisso. Então, coincidentemente, eu fiquei preocupada, porque eu falei assim: mas que coisa, 6 anos de supermercado, nunca aconteceu isso, mas tá bom. A minha conduta me obrigou a levá-lo, você entendeu? Porque não podia, era um cunhado, né? É um familiar. Então, falei assim: mas fomos, enchemos o carro, 5 pessoas, fomos. Assisti o Divaldo. Impressionante, não gostei do Divaldo. Não gostou? Não gostei. Aliás, foi uma experiência muito difícil, porque eu não gostei dele mesmo. Eu senti eu estava esperando ver uma pessoa muito doce, uma pessoa muito avô, muito passar a mão na cabeça, e eu vi aquela pessoa firme, falando o que é certo, o que é errado, sem desculpismo, sem meia volta. Eu falei: poxa vida, que homem grosso, não dá para acreditar que eu fiz 200 quilômetros para assisti-lo, mas tudo bem. O retorno à casa foi com uma dor insuportável, uma dor que eu não conseguia decodificar. Eu voltei para casa com uma tristeza de luto. Interessante. Uma tristeza de luto. Foi tão forte a minha tristeza que os meus familiares que estavam conosco no carro respeitaram. Não direcionaram a palavra. Eu que estava conduzindo o carro, vim serenamente conduzindo com aquela tristeza de luto. Eu não sabia decodificar essa emoção. Foi uma emoção muito forte, mas muito dolorosa, assim, de uma tristeza muito grande. No entanto, no dia seguinte, eu acordei com o Divaldo na minha mente, né?
coisa que eu pensei que não ia acontecer, porque eu não gostei dele. Mas aí a emoção de amor, aquela emoção que eu pensava nele, eu sorria, não saía da minha mente. Eu falei, aí pipocou tudo, porque primeiro aquela dor incompreensível que eu não sabia explicar. No dia seguinte, aquele amor por ele, eu casada com 2 filhos, e aquele amor por um senhor de 75 anos, olha, eu te juro, foi os piores momentos da minha vida, porque eu tinha que administrar essas emoções. Eles estavam presentes em mim. Eu pensava 24 horas nele e sorria e queria ouvir a voz. E eu falei, tá tudo errado, tá tudo errado. Um período de 3 meses eu consegui me equilibrar, lógico, guardei tudo em segredo, evidentemente. Ninguém soube, né? Só a Câmara agora que está sendo revelado. Bem guardadinho, né, o sentimento. Ficou só comigo, porque foi perturbador, né? Eu não sabia explicar nada disso. 1 ano depois, o Divaldo me telefona, 6 meses depois, no mês de janeiro. Isso tudo aconteceu no mês de junho. No mês de janeiro do ano seguinte, o Divaldo me telefona 11 horas da noite. Eu estava colocando meu filho para dormir no seu quarto. Lembro como hoje, são emoções inesquecíveis. E aí meu esposo me leva o telefone no quarto e eu ouço a voz do Divaldo. Acho que eu pulei no teto, né? Dei um grito de alegria. Ele me deu um passe à distância, por telefone, porque eu seria incapaz de conversar com ele. Tão grande foi a minha emoção, né? Cheguei a me desequilibrar. Ele, acalme-se, sou eu que estou telefonando, tal. Seria possível você nos receber em Luxemburgo? Não existia nada. Desse período de junho a janeiro, João Paulo Evra veio uma vez em Luxemburgo para ministrar um curso de espiritismo. Esse era o da Bélgica? É o presidente da Bélgica. E aí nós criamos um vínculo com o João Paulo de irmos uma vez por mês para estudarmos a doutrina. Então, o que nós fazíamos? Nós enchíamos o carro e íamos com dia e horário marcado, e ele falava o que era a doutrina para nós. Isso devido à necessidade do meu cunhado e o entusiasmo dele de falar que o espiritismo era muito bom e etc. Nós outros estávamos indo por curiosidade, na verdade, e nenhum sentimento de consciência do que a gente estava abraçando ou o que a gente estava procurando. Ou era algum médium que estava perturbado, ou era eu e outros que estavam simplesmente curiosos. E aí o Divaldo telefona e pede para nós recebê-lo. Eu falei assim, claro, evidentemente, né? Ele entra em contato com a Cláudia Beaumartin, sua tradutora em francês na época, e ela pergunta se é possível ele vir em Luxemburgo. Aonde, né? Não tem nada. Como fazer? Como recebê-lo? Aí o que nós decidimos? Aí eu fui olhar o que era. Isso foi que ano, mais ou menos? Foi em 2002. 2002. Aí eu peguei e falei assim, então vou ver o que é o espiritismo. Depois desse telefonema, eu fui na televisão, né, nos DVDs para assistir. Quando eu vi 5.000 pessoas, gravata, microfone, toda aquela tecnologia, todo aquele processo de conferência, de congresso, aí eu falei, meu Deus do céu, o que ele quer, né? Aí a Cláudia me acalmou e falou, não, vamos fazer na sua casa, não tem problema nenhum. Fizemos o Evangelho no lar, Divaldo ficou 2 noites conosco, dormiu na minha residência, não colocamos hotel, tudo muito simples. Conseguimos reunir 23 pessoas, familiares e amigos, que não tinham nenhum vínculo com a doutrina espírita, só mesmo o meu cunhado. E no salão da minha casa, eu falei para ele, quando ele chegou, eu falei assim, olha, eu só abri as portas, mas todo o resto é com o Senhor, porque nós não sabemos o que fazer, nem o que o Senhor deseja, né? Ele falou assim, pode deixar comigo. Ele administrou tudo, me colocou sentada do lado dele, pediu para ser aberto o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fez a oração inicial. Foi uma coisa assim inesquecível, Marcela, uma das minhas maiores emoções até agora. No dia seguinte, ele dormiu na nossa casa, no dia seguinte ele me chama, eu estou tomando café com ele, ele me diz que Joana de Ângeles havia pedido para mim
iniciar um grupo espírita, né? E eu, muito espontaneamente, que é uma característica natural, falei assim, olha, ela está errada. Não sabia quem era Joana de Ângeles, não tinha noção. Com certeza ela está enganada. Eu falei para ela, olha, é certeza que ela está enganada, porque quem tem que abrir o grupo espírita é o meu cunhado. É ele que é espírita, não sou eu, é certeza. Mas essas emoções estavam a mil, né? Desde a primeira vez que eu conheci, uns 6, 8 meses antes, até então as emoções estavam... E eu sem saber definir todas essas emoções. Aí ele falou assim, não é o seu cunhado, é você mesma, que ela está pedindo para abrir um grupo familiar, começar com o evangelho uma vez por semana. Aí eu falei assim, não acredito. E saí para me controlar. E saí, fui para a cozinha. E ele saiu de onde ele estava, do salão, e foi para a cozinha, o que não é habitual no Divaldo. Ele é muito reservado. Ele me abraçou como um pai, colocou as mãos dele assim, e me olhou e falou assim, minha filha, eu não falo nenhuma língua, a não ser o português. Eu não sei nadar, eu não sei andar a cavalo, eu não sei dirigir. E olhe onde eu estou. Confie em Jesus. Aí eu deixei as lágrimas descerem, né? Fiz a minha catarse, chorei bastante e ele foi embora. Aí nós fomos começar o trabalho. Eu perdi todos os amigos, briguei com todos os familiares, evidentemente, porque nós reuníamos, mas não tinha a seriedade de estudo, não tinha nem mesmo a proteção. Quantas pessoas, mais ou menos, nessa época? Nós começamos reunindo, por imposição minha, 8 pessoas. Eram todos brasileiros? Todos, não. Às vezes vinha um amigo belga, um amigo nacional. Você entendeu? Luxemburgo. Mas a minha família era que predominava, né? Eram minhas irmãs, meu cunhado e eu. Mas não teve nenhuma estrutura durante todo um ano, não teve nenhuma estrutura, não tinha como o espiritismo enraizar. Tanto que imediatamente depois, 3 pessoas somente ficaram, e que foram essas 3 pessoas que sustentaram todo o grupo. Nós começamos, como ele havia aconselhado, o Evangelho do Lar, uma vez por semana, mesmo dia, mesmo horário, mas foi totalmente sem estrutura, né? sem coerência com o que a doutrina nos ensina, o respeito silencioso, e era mais um estudo católico do que um estudo espírita, porque não tinha aquela visão espírita. Então, no ano seguinte, foi outras lutas que apareceram, porque aí começou a vir mais a necessidade material, outras pessoas começaram a vir amigo de um, amigo de outro, e aí tinha já que ver o espaço físico, e aí ninguém queria liberar dinheiro para fazer nada disso, não existia nenhuma consciência do trabalho. Mas nesse íntere, o João Paul Evrard, da Bélgica, entrou em contato com o Conselho Espírita Internacional, porque ele faz parte da Comissão Executiva do Conselho Espírita Internacional. E a Elza Rossi entrou em contato conosco e nos visitou em Luxemburgo. E nos convidou para participar como observadores. Apresenta quem é essa Elza Rossi, ela faz parte do Conselho Espírita, da Comissão Executiva do Conselho Espírita Internacional. E ela reside em que país? Ela reside em Londres, na Inglaterra. Então ela veio, nos visitou, deu todo um suporte material, moral. Moral nós já tínhamos com o João Paul Evrard, né? Que também é uma das pessoas muito importantes. Suporte material que você fala seria livro, apostilas, até mesmo palestras, tudo o que nós precisássemos. Aí a gente se sentiu extremamente acolhidos pelo Movimento Espírita Internacional, além da Bélgica, que já estava nos acolhendo de forma direta e indireta desde o início que nós encontramos a doutrina espírita. E nos convidou para irmos como observadores na reunião do Conselho Espírita Internacional que haveria no ano seguinte, em 2003, em Estocolmo. Eu ousei ir achando que seria uma reunião de observadores, que eles ficariam reunidos na mesa de representantes e eu ficaria observando numa cadeira ao lado. O que acontece? Quando eu entro na sala, Luxemburgo está sendo representado na mesa de representantes. Eu falei, meu Deus, mas era como observadores, né? Mas tudo bem.
participamos da mesa de representantes e aquilo tocou muito em mim. Eu falei assim, gente, é impressionante, né? Acolher um país que não conhece a doutrina, que ainda não tem nenhum grupo oficial, só está com a vontade, se é que a vontade existia realmente. Então, aquele ato de humildade do Conselho Espírita Internacional para com o país de Luxemburgo mexeu comigo. Me tocou muito, porque ela saiu de Londres, foi nos visitar, deu todo o suporte de material, de carinho, de tudo, nos convidou para participar como observador em Estocolmo, na Suécia. No entanto, nos colocou representando o país. Aí eu comecei a sentir sensibilidade, você entendeu? Mas antes disso, aconteceu uma coisa muito importante que é necessário falar, Marcelo, é que o Divaldo se autoconvidou no ano seguinte, novamente. Para retornar a Luxemburgo. Mas como não teve nenhuma estrutura de trabalho, durante o período que ele havia dito para iniciarmos, eu falei assim, por que ele vai voltar? Ele não vai receber nenhum fruto. E aí nós não sabíamos como dizer a ele que não tinha tido nenhum fruto. E aí, a coisa não tinha evoluído como nós esperávamos, ou pelo menos como a gente pensava que deveria ser. Aí, o que aconteceu? Nós fizemos uma introspecção emocional verdadeira. Nós caímos na real. Eu fiz uma oração diante de Jesus, de forma que eu deveria ter feito no primeiro dia que eu conheci o Divaldo. Essa oração foi como se fosse uma flor desabrochando na direção da luz. Essa oração começou a dar emoção e sentimento no trabalho que eu estava começando a iniciar. E foi depois dessa atitude de uma simples oração noturna, de alguns poucos minutos, que todas as outras portas começaram a se abrirem, que a Elza Rossi apareceu, que tudo começou a se concretizar de forma mais harmônica e mais divina, mais séria, você entendeu? E aí nós continuamos. Divaldo retornou todos os anos, desde então, faltando 2 anos consecutivos por razões de excesso de trabalho, né, dando prioridade a outros países. Mas depois ele retornou a Luxemburgo e até hoje ele tem nos visitado todos os anos, sem nós termos que nos preocuparmos com isso. E o que ele encontrou nos anos seguintes? Se nessa segunda vez você estava com essa preocupação, o que aconteceu no outro ano, da segunda para a terceira? Olha, todas as vezes eu faço a mesma pergunta para o Divaldo. E essa resposta, que são sempre, até hoje, ela está sendo repetida por ele, me dá um maior esforço de continuar lutando. Eu pergunto, Divaldo, o grupo, eu sempre digo, Divaldo, o grupo está péssimo, né? Ele não conseguiu nada. E ele olha para mim e fala assim, o grupo está muito bem, minha filha. É assim mesmo. E aquilo fica. Ele me orienta naquilo que é necessário fazer alguma mudança no trabalho normal, mas ele sempre repete essa frase. Desde 2002 até hoje, o Divaldo repetiu essa frase para mim. O grupo está indo muito bem, minha filha. E como é o dia a dia do grupo? O que é o grupo e como é o dia a dia dele hoje? Olha, é importante saber que só existe um grupo espírita em todo o país. Médiuns e grupos mediúnicos existem muitos. Mas a mediunidade não é a mediunidade com Jesus. É a mediunidade cobrada, é a mediunidade por vaidade, é a mediunidade totalmente desviada e nem mesmo compreendida, sem saber o que é ser médium e por que somos médium. Então, como existe só um grupo em Luxemburgo, é bem movimentado, bastante. Nós temos hoje 6 dias de atividades, porque nós não podemos... 6 dias na semana? 6 dias na semana. Nós temos uma pequena sala, um ambiente pequeno, um espaço,
Então, nós não podemos fazer várias atividades no mesmo dia, mesmo porque todas as nossas atividades são noturnas. Todos os trabalhadores da casa trabalham durante o dia e têm suas famílias, então não podemos fazer nenhuma atividade na parte da manhã, na parte da tarde. Então, são todas a partir das 19h30 da noite. Desculpa eu perguntar, em que cidade? É na capital. Na capital. Nós optamos para Luxemburgo, nós optamos para fazer o primeiro centro espírita na cidade de Luxemburgo, que é o nome da capital, que o país também chama Luxemburgo. Então, favorece a vinda de todas as pessoas de todas as regiões. Nós tínhamos opções no período de termos escolhido uma sala na região que tinha maior número de membros, que era a cidade onde eu moro, é Charlesette. Mas nós preferimos, mesmo assim, colocarmos o grupo, iniciar na capital para favorecer. Então você não mora em Luxemburgo, não. Capital, você mora próximo? Próximo de Luxemburgo. E para a rotina do grupo você se desloca? Muitas vezes, às vezes até mais de 2 vezes ao dia, dependendo dos horários que é necessário para os atendimentos fraternos. E as atividades são praticamente diárias, todos os dias? Todas as atividades são noturnas, com exceção da evangelização infantil, né? Que é no sábado à tarde, e do estudo da educação da mediunidade, que também é no sábado, no final do dia. Eu quis dizer diário assim, todos os dias da semana. Todos os dias. Na segunda-feira nós temos o estudo da educação da mediunidade pelo programa da Federação Espírita Brasileira. Na terça-feira nós já abrimos um segundo grupo na região do Norte, onde fica a 1h30 de distância da capital, para socorrer e orientar as pessoas daquela região. Então, na terça-feira, nós vamos fazer o estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos na cidade de Wirtz, no norte do país. Na quarta-feira, nós temos a sessão mediúnica do nosso grupo. Na quinta-feira, nós temos o estudo da doutrina espírita em língua francesa. Na sexta-feira, o estudo da doutrina espírita. Quando a gente fala estudo da doutrina espírita, não é o ESD, é o estudo dos livros Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, e aí nós damos continuidade ao livro, um outro livro de Allan Kardec. No momento, nós estamos estudando o Céu e o Inferno, mas já estudamos o Livro dos Médiuns. Terminando o Céu e o Inferno, nós vamos começar a Gênese. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, esse nós não paramos nunca. Está sempre em retornamos rodízio, né? Em rodízio. Para nós, Marcelo, esses 2 livros é o equilíbrio de todo o trabalho. Sim. E é a necessidade de todos que entram no grupo, seja pedindo orientação, socorro, esclarecimento, tirando dúvidas, esses 2 livros supram a necessidade de todas essas pessoas. Então, nós nunca paramos. Tem 10 anos que nós estudamos esses 2 livros em forma de rodízio, sempre. E aí, no sábado, nós temos a evangelização infantil para crianças de 4 a 18 anos de idade, que é feito durante todo o período da tarde, da 1h30 até as 16h30. Essa sede é própria, então? Ela é alugada. Alugada? É. Mas ela é alugada exclusivamente para o trabalho do Espiritismo? Do Espiritismo, exclusivamente. Só tem atividades espíritas nesse local. Depois dessas atividades das crianças, nós temos o estudo do ESD, que é também pelo programa da Federação Brasileira. E esse é o nosso trabalho. As pessoas chegam com muita frequência. Nós organizamos 2 palestras que consideramos extremamente importantes, 4, desculpa. Semanais? Anuais. Nós organizamos 4 palestras que nós consideramos extremamente importantes. São palestrantes como Divaldo, doutora Marlene Nobre, ou os médicos da Associação Médico Espírita Internacional, ou Carlos Campetti, da Federação Espírita Brasileira, ou Joselma Coelho, uma pessoa que é de Belo Horizonte, e que nós somos extremamente agradecidos ao trabalho que a Joselma Coelho realizou já há 3 anos, que desde 3 anos que ela nos visita, ela dá um suporte fantástico, é importante dizer isso, viu? Ela realmente traz um suporte moral e de orientação para o grupo muito importante. Então, essas 4 palestras
Nós organizamos de forma qualitativa e quantitativa. Obviamente, outros palestrantes vêm no nosso grupo, mas de forma mais íntima, onde não fazemos nenhuma propaganda, somente para e não alugamos nenhuma sala com um espaço maior para eles. São pessoas que estão próximas e nós aproveitamos a oportunidade. Mas 4 palestras são normalmente... Elas têm assim, talvez um objetivo de atrair mais pessoas, o objetivo de atingir a população, né? Atingir Aliás, a população. eu ia perguntar exatamente isso na sequência, essa participação de luxemburgueses, brasileiros, ou seja, como é que está isso hoje com todo esse trabalho? Quando a gente realiza palestras, a população de Luxemburgo está presente. O ano passado, a palestra do Divaldo, nós tivemos mais de 180 pessoas. Nós colocamos 150 cadeiras, não coube todas as pessoas sentadas. Os trabalhadores não puderam sentar. A palestra da Associação Médico Espírita, que nós acabamos de realizar agora, essa semana, foram 3 palestras consecutivas, nós tivemos um número de 80 pessoas, 70 pessoas e 70 pessoas para cada dia. Só que não eram pessoas repetitivas. Então, nós tivemos uma alteração de participantes. Então, se a gente for calcular em um dia só essas 3 palestras, nós teríamos tido um número de 150 pessoas da área médica, leigas, pessoas que interessaram pelo tema e participaram. No entanto, na participação do estudo semanal, isso não acontece. São aquelas mesmas pessoas que retornam, uma ou outra se adere e fica, mas a maioria, depois desses eventos, elas vêm, participam durante uns 2, 3 meses e depois elas saem. Os nacionais, eles não ficam com muita frequência. Mas se a gente for pegar a lista de nacionais, de luxemburgueses, ou franceses, ou belgas, porque tem muito estrangeiro em Luxemburgo, que já passaram pelo estudo, é muito grande. É muito grande. O país é receptivo para a espiritualidade. Nós não temos nenhum obstáculo. Eu digo que o maior obstáculo do Luxemburgo é não ter pessoas no grupo com mais amor. Porque quanto mais amor você tem, mais você atinge qualquer ser humano, de qualquer nacionalidade. E essa é a nossa única e grande preocupação, é desenvolver o amor nos membros, fazer a transformação moral dos membros, porque solidificando isso, o país está protegido. O país está com acesso a uma porta que vai trazer todas as respostas e solucionar todos os problemas, que é a doutrina espírita. Sem essa base, a doutrina pode estar na mídia, ela pode estar num cartaz, ela pode estar divulgada visivelmente a todos, mas ela não vai ser sentida por todos. Quando você ama mais, Marcelo, é impressionante os resultados. Você pode falar francês não muito bem, você pode falar com as mãos, você pode falar com gestos. É como se o outro te ouvisse por telepatia. A forma de expressar não é importante. É como se ele te ouvisse por telepatia. E aí ele fica preso àquilo que te fez amar um pouco mais, que seria, nesse caso, a doutrina espírita. Esse é o nosso objetivo. Eu sempre falo para todos. Enquanto eu militar no movimento espírita de Luxemburgo, a nossa única preocupação é conhecermos nós essa doutrina e transformarmos nós essa doutrina. Se esses amigos, como Divaldo e tantos outros, vêm nos visitar, nós agradecemos a Deus. Mas são apenas instrumentos para que isso nos fortaleça cada vez mais ainda a vontade dessa transformação. Porque temos que transmitir o Espiritismo, mas tem que ser pela consequência da nossa conquista interna. Zelina, com relação às atividades no campo da mediunidade, desenvolvimento mediúnico, os médiuns psicofônicos, psicógrafos,
vocês têm trabalhado isso de forma individual, coletiva? Como que está esse nível de avanço, né, no seu grupo? Como eu te falei, nós iniciamos o grupo sem sermos espíritas antes, né? Então, nós fizemos o trabalho teórico e o trabalho prático ao mesmo tempo. Aqueles membros que estavam no grupo mediúnico, que vieram da Igreja Católica, não estudou mediunidade na Igreja Católica. E aí eu vou falar de mim, precisamente, né? Então, a mediunidade é algo que tem que ser estudada antes de colocar em prática. Então, nós não aderimos à sessão mediúnica de imediato. Nós esperamos um período no qual nós já tínhamos um certo conhecimento da doutrina para podermos criar o grupo mediúnico. Apesar de, desde o início, recebermos pessoas extremamente necessitadas da educação mediúnica. Porque o que não falta em Luxemburgo, e eu digo que eu sou alérgica a médiuns, porque o que não falta em Luxemburgo são médiuns ostensivos. É um país extremamente endividado na área, porque a população de Luxemburgo é uma população mediúnica. São médios ostensivos, as psiquiatrias estão cheias de pessoas que necessitam de uma assistência espiritual, que as mediunidades estão extremamente... Com problemas de obsessão. Com problemas de obsessão e mesmo até a mediunidade totalmente canalizada para outra área. Pessoas que acham que estão com problemas mentais, mas que na verdade são apenas médiuns, você entendeu? Mas nós esperamos, com toda essa necessidade que o país pede socorro aos espíritos e à população, nós esperamos um período que o Divaldo novamente nos orientou e falou assim, podem iniciar. No entanto, Marcelo, nós iniciamos com aquelas pessoas que foi indicada pela espiritualidade, nós demos o nome de todos os membros que estavam já trabalhando na casa e que achávamos que deveria participar da mesa mediúnica. Nós demos para o Divaldo, pedimos orientação à espiritualidade para tentarmos acertar o máximo possível. E aí ele nos indicou quais pessoas que deveriam trabalhar na casa espírita. Essas pessoas, elas estão desenvolvendo a mediunidade dela gradativamente ao processo de transformação moral. Para você ter uma ideia como esse processo de transformação moral é importante, nós ficamos 4 anos sem nenhuma comunicação mediúnica, se encontrando assiduamente no dia e no horário, fazendo todas a prescrição que André Luiz aconselha e Allan Kardec aconselha, que é a vigilância alimentar, vigilância de pensamento, toda aquela estrutura que é necessário para você sentar numa mesa mediúnica, porque você não pode ser hipócrita num trabalho desse. Você não pode conversar com um obsessor que está tentando fazer um ato de vingança e falar de amor quando você, no seu dia a dia, você não é coerente com isso. Você entendeu? Então, o que nós fizemos? A gente fazia toda a preparação que é determinada nos livros de André Luiz, principalmente o livro de Desobsessão, e Allan Kardec, e todos os conselhos que o Divaldo nos dava, e tantos outros que a gente dá credibilidade. No entanto, enquanto não foi tendo uma solução de conflitos, uma evolução mais adequada com as leis divinas, não tinha comunicação nenhuma. Nós ficamos 4 anos sem nenhuma comunicação, nunca pensamos em desistir, porque nós sabíamos a razão daquele impedimento. Nós não tínhamos ambição de dialogar com os espíritos. Nós tínhamos necessidade de servir, na condição de receber orientação para nós e de aliviar tantas dores, porque o país é um país sofrido na área moral. Na área financeira não, mas na área moral é um país sofrido. Então nós persistíamos até que nós fomos conseguindo, com as terapias que a doutrina nos oferece, a trabalharmos o nosso interior. Hoje, podemos dizer que o nosso grupo mediúnico está estruturado. Somos somente 4 médiuns.
que participa da mesa mediúnica. Mas nós recebemos comunicações que nós consideramos credíveis. Nós dialogamos com sofredores que nós ficamos satisfeitos com a oportunidade, porque é outra coisa que nós temos que dizer, né? Essa lei da caridade é uma direção de dois vai e volta, mas a gente quase não percebe a ida, mas o retorno é muito grande. Os 4 são ostensivos? São. Então, menos eu, que sou a doutrinadora. Então você sou eu que dialoga. Eu que dialogo. São 2 de psicofonia ostensiva e a outra ela serve como suporte. Sim. No trabalho dessa reunião mediúnica, vocês fazem o estudo primeiro, depois a prática ou o contrário? Não, o estudo da prática mediúnica nós fazemos na segunda-feira e a sessão mediúnica nós fazemos na quarta-feira. Já é direto à prática? Nós fazemos, lógico, né? Tudo que é indicado. Uma leitura de uma página evangélica, né? É isso que eu queria saber. Nós fazemos uma leitura de uma página evangélica, fazemos uma oração inicial e aí nós entramos na permissão de cima para recebermos aquilo que for permitido. Zelina, nós já estamos até com o tempo encerrando aqui, até pela necessidade do ambiente que a gente está, né, da gente se retirar, mas nós gostaríamos, antes de encerrar, de te perguntar a respeito de um trabalho que você fez aí, que nos contaram que você distribuiu milhares de panfletos por Luxemburgo afora pessoalmente. Como é que foi isso? Primeiro eu vou corrigir a palavra você, né? Em Luxemburgo não existe um trabalho individual. Ele foi iniciado em grupo, ele permanece em grupo e ele será eternamente em grupo. Realmente, esse trabalho de distribuir 100 mil convites, que foi o que nós fizemos para a palestra do Divaldo, 50 mil convites agora para a Associação Médica Espírita Internacional, no qual nós conseguimos colocar convites em todos os hospitais do país, em todas as clínicas de análise de sangue, em todas as farmácias, em todas as casas de idosos, em todas as associações que trabalham com a dor, seja ela qual for, em todos os departamentos de meditação, de espiritualidade, e atingir também os países vizinhos nessas mesmas áreas. É um trabalho, Marcelo, que não tem palavras para explicar. Ele começou de uma forma muito simples. E tudo em Luxemburgo inicia assim, a gente vai adaptando como se nós ouvíssemos algo e que nos conduzisse naquela direção. Nós começamos colocando esses cartazes, quando organizávamos esses eventos, nos comércios. Saíamos uma equipe de 5 pessoas, 3 pessoas, e íamos nos comércios, pedíamos para pregar nas vitrines, nas lojas. No entanto, era muito cansativo, porque tinha que ir no horário que estava aberto os comércios. E em Luxemburgo, o comércio não funciona como no Brasil, não é 24 horas. É das 10 ao meio-dia, das 2 às 5. Então, nós tínhamos muito pouco tempo para fazer esse trabalho. Depois, nós decidimos colocar em algumas caixas de correio. E aí teve uma repercussão. Alguém falou assim, olha, recebi isso no meu carteiro. Eu falei, meu Deus, começou. E somos emotivos, né? Cada vez mais. Então, nós começamos a qualificar. Nós começamos com 5 mil convites, passamos para 10 mil convites, 30 mil convites. Hoje nós estamos com uma cota de 100 mil convites para atingir o país. Somos de 3 a 25 pessoas que realizam esse trabalho. Essas 25 pessoas não são os membros somente do grupo. É o esposo, é o filho, é o namorado daquela que está participando na casa espírita. São todos aqueles que têm boa vontade e disponibilidade de tempo. Porque de todas as tarefas da casa espírita, essa é a mais fácil. Porque só exige 2 coisas, 3 coisas. Boa vontade, saúde física e tempo disponível para fazer. Nada mais. Você pode ter a religião que você quiser, você pode ter amor no coração, como você pode ter sentimento negativo no coração. Qualquer coisa. Enquanto que se você for fazer uma exposição, uma palestra, você tem que ter amor no seu coração, porque senão eu te aconselho claramente, não fale. Se você não tem amor, não fale.
Se você for fazer um atendimento fraterno, você tem que ter amor no seu coração, porque se você tiver outro sentimento, não faça o atendimento fraterno. Se você for trabalhar na mediúnica, você tem que ter amor no seu coração, senão não trabalhe na mediúnica, use a sua mediunidade no dia a dia de forma diferente. E assim a evangelização infantil, todas as outras atividades, exige de você uma cota de amor que só o teu trabalho continuado, dia a dia, vai poder te dar. Você não vai conseguir essa cota de amor estudando doutrina espírita, lendo todos os livros de André Luiz, as obras de Kardec, ouvindo todos os DVDs de Divaldo. Existe um esforço, um trabalho que você tem que fazer com você para você adquirir essa cota de amor. E aí você pode fazer palestras, você pode trabalhar com crianças, você pode sentar na mesa mediúnica. Esse é um trabalho difícil de realizar. No entanto, colocar cartazes nos carteiros, meus filhos colocam. Os filhos dos outros membros colocam. Senhoras que vão passear com os cachorros, no horário que vão ter que sair com os cachorros, elas colocam. É o trabalho mais fácil que existe. E é o trabalho mais importante, porque a doutrina diz que se você quiser fazer algo por ela, divulgue. E a repercussão é positiva. Cada vez nós temos respostas positivas em número maior daquilo que a gente esperava. Então não é um trabalho extraordinário, é só um trabalho que tem que ser despertado por todos os líderes e por todos os grupos e por todos os países, porque é um trabalho que não custa muito e que traz um benefício muito grande. Você mencionou 2 vezes atendimento fraterno. Você se refere a quê, no caso da sua prática? Quando as pessoas telefonam no grupo e estão com algum problema e que a doutrina pode ajudar, ou quando elas querem conhecer a doutrina e que elas telefonam para saber alguma coisa, tirar dúvida, aí nós fazemos um encontro, uma entrevista com essas pessoas individuais, num horário que seja acessível a ela e a nós. Aí esse atendimento nós dialogamos, nós mostramos para ela o que é a doutrina, ela nos traz a sua necessidade, seja ela qual for, e aí a gente faz essa ligação da doutrina com a pessoa e deixa a pessoa ir embora. Nem sempre ela volta depois, mas nós não estamos nem um pouco preocupados no retorno dessa pessoa. O objetivo do atendimento fraterno é dar a essa pessoa a doutrina que vai suprir a necessidade dela na área em que ela está necessitada. Ela vai usufruir na casa dela diante do computador, ela vai usufruir no telefone conversando com um líder de um movimento espírita, seja no Brasil, na China, em qualquer lugar. Ela vai usufruir nas leituras que ela pode adquirir no nosso centro ou pela internet, comprando via internet. Enfim, o objetivo nosso de Luxemburgo, que isso fique bastante claro, é dar informação à população de Luxemburgo que a doutrina exista, que se ela precisar para uma dor de cabeça, para um processo obsessivo, para um processo de relacionamento ou para a sua evolução espiritual no aprendizado, ela pode adquirir a doutrina espírita. Ela está na mídia, ela está no Grupo Espírita Allan Kardec de Luxemburgo, na cidade de Luxemburgo, capital. Ela está em todos os países, ela está no mundo. Então, ela pode sim receber a assistência que ela precisa, a partir do momento que ela sabe que essa assistência vai vir da doutrina espírita. Esse é o nosso objetivo, Marcelo. Zelina, você não sabe que alegria que nós estamos de ter podido te ouvir, registrar suas palavras, que nós temos certeza que vai causar um impacto enorme para as pessoas que forem te ouvir. Agradecemos de coração, né? Nós estamos aqui na cidade de Bonn, no evento do Congresso Médico Espírita, do qual você está participando, e você interrompeu as suas atividades até o seu almoço para poder nos ajudar. Então, muito obrigado. O agradecimento é todo nosso, Marcelo. Nós agradecemos a você na sua pessoa, na pessoa da sua esposa que está aqui acompanhando. Agradecemos o Espiritismo de Belo Horizonte e, claro, eu imagino que vocês são um pouco de consequência daquele movimento daquela cidade. Também a Joselma Coelho, que nós somos muito gratas por tudo que ela tem feito por nós. Tá? Muito obrigada.
Esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Deixe a sua opinião em nosso site.